Oi pessoal, tudo bem? É, Eu me chamo Rafael, tá? Eu faço parte aí da ITEC, né? Eu queria dizer que vocês são bem-vindos aí à ITEC, né? Sejam bem-vindos aí, vocês que estão aí no primeiro ano, tá? E a gente vai ter aula de filosofia, tá, pessoal? Então, filosofia, essa matéria tão legal, tão importante aí, né? A mãe de todas as matérias e que aparece aí pra gente, né, nos principais vestibulares, no Enem, certo? Então é uma matéria que vocês têm que aprender a respeitar, né? Uma matéria que é a tataravó aí de todas as outras, certo? Então é importante a gente conhecer aí um pouquinho da filosofia, saber exatamente, né, o contexto em que a filosofia ela se desenvolveu, em que a filosofia surgiu, tá, pessoal? Saber um pouquinho dos pensadores, né, de cada um dos pensadores, algumas ideias que são importantes, tá? Então, esse é o objetivo do curso aí, que a gente vai dar para vocês aí, certo? Então, vamos começar a falar um pouquinho de filosofia? Pessoal, vamos seguir aí, tá? O objetivo dessas aulas, dessas pequenas aulas que eu vou deixar no meu canal no YouTube, tá, pessoal? Rafa Belu, Belu, tá? Belu, certo? Que vocês vão assistir, é para que vocês tenham acesso a esses vídeos e possam recorrer a eles quando vocês quiserem. Então, esse é o objetivo, certo? Da gente deixar esses vídeos aí no canal, tá? Então, é assim que vai funcionar, né? Eu vou dar as aulas para vocês, expositivas, né? E aí, num determinado momento, a gente vai lançar mão desses vídeos, tá? Para que vocês compreendam a matéria, compreendam aí o que a gente está falando, certo? Então, para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, né? Fazer com que esses vídeos, né, sirvam aí muitas vezes para usar para a gente mesmo usar nas aulas, certo? Então isso é muito importante aí a gente ter essa noção, né? São vídeos aí que eu vou no final sempre vou pedir para que a gente faça aí alguns exercícios, né, relacionados aí ao conteúdo, tá bom, pessoal? Bom, então a filosofia, né, pessoal? Se a gente for olhar pelo nome, filosofia significa... Pessoal, esse barulho aqui, só um detalhe, tá? Esse barulhinho que vocês estão escutando aí de fundo é o meu filho brincando lá com os carrinhos dele, tá? Então, não fiquem assustados, tá? Esse chorinho é ele brincando com o carrinho, fazendo as manhas dele, tá? Então, vocês vão perceber que durante as aulas aí ele vai interferir, vai querer participar também, tá? Isso é normal, certo? A gente vai se ajeitando, tudo bem? Então, filosofia, pessoal, filosofia, né? O amor pela sabedoria, o amor pela ciência, o amor pela razão, né? Então, a filosofia, pessoal, o objetivo aí é a gente trazer então alguns aspectos da filosofia, tá? Pessoal, vocês vão ter a matéria de história, certo? E é muito importante a gente conciliar, né, tanto a filosofia com a história, certo? Conciliando tanto a filosofia com a história, a gente consegue ter um entendimento melhor, tá? Então, eu vou conferir, mas se não for eu o professor de história de vocês, fiquem muito atentos, né, no que o professor de história de vocês vai desenvolver, os períodos, principalmente o período da Grécia Antiga, tá? Por quê? Porque a filosofia ela nasce ali na Grécia Antiga, certo? O amor pela sabedoria, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho desse nascimento. Por que a filosofia, né? Para que serve a filosofia, na verdade? Certo? Por quê? Por que que... se a filosofia é a avó de todas as ciências, qual que é o objetivo da filosofia? Para que ela serve, né? Pessoal, imagina então as pessoas, né, a partir do momento em que tomam consciência de si, né, vou falar dos gregos, a partir do momento que eles olham para o céu, né, ficam admirando as estrelas, a partir do momento em que eles veem os rios correrem, os lagos, né, a partir do momento que eles veem o sol nascer todo dia, né, entre aspas aí, né, a partir do momento em que eles veem as pessoas morrerem, a maçã apodrecer, a folha que está na árvore cair,
um pedaço de barro se desfazer. Você concorda que essas pessoas, esses gregos, né, vou falar dos gregos, depois a gente vai falar um pouquinho melhor deles, mas você concorda que esses gregos, eles começaram então a pensar, buscaram entender o porquê dessas coisas? Você concorda? Então, por que as coisas acontecem desse jeito? Por que o rio corre dali do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo para o lado direito? Ou para vocês, do direito para o esquerdo, tá? Por que o rio corre do direito? Por que a água não vai de uma forma inversa? Por que a maçã ela desce e não sobe? Entendeu? Então, são perguntas. Por que as pessoas envelhecem? Certo? Então, pessoal, são perguntas, né, que os gregos começaram a fazer para eles mesmos. Né? Então eles começaram a refletir sobre essas coisas, começaram a pensar, meu filho gritando, tá? Não se assustem, ele tá brincando, né? Ele faz muita mãe, ele é muito manhoso, tá? Bom, eles começaram a pensar sobre essas coisas, né? E começaram a querer entender sobre essas coisas, tá? E detalhe, pessoal, por que você fala assim, tá, Rafael, mas por que a filosofia ela surgiu em Atenas, ou melhor, na Grécia, depois eu vou falar melhor de Atenas, mas não surgiu, por exemplo, no Egito ou na região da Mesopotâmia, que eram civilizações aí milenares, ou na China, por exemplo, muito mais antigas que os gregos, né, que a gente está falando. Por quê, pessoal? Porque tanto no Egito, quanto na Mesopotâmia, quanto na China, essas civilizações eram civilizações que se baseavam, que se pautaram bastante na religião, certo? Então a religião dessas civilizações era algo extremamente importante para elas. Os egípcios, por exemplo, os egípcios e os mesopotâmios, principalmente os egípcios, tá? Eles acreditavam na vida após a morte. Lembra lá que eles faziam as múmias, né? Todo aquele processo de mumificação, né? Os egípcios eles baseavam, né, grande parte do conhecimento dele nessa vida após a morte. Então eles preparavam o corpo, passavam lá, preparavam o cadáver, lembra disso aí? Passavam óleos no corpo das pessoas, enterravam as pessoas muitas vezes com seus pajens, né, com serviçais, porque acreditavam numa vida após a morte, certo? Os mesopotâmios, indo um pouquinho num caminho diferente, os mesopotâmios queriam viver a vida de uma forma plena, né? Então eles buscaram também mecanismos para isso, né? Eles queriam... então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês, pessoal? Que tanto os egípcios, tá, quanto os mesopotâmios e os chineses, por conta da religião, né, os indianos, né, a religião dos indianos é exacerbada até hoje, né, se a gente olhar a religiosidade, os diversos deuses, não é isso? Lá o banho no rio Ganges, certo? Os gregos, eles já foram se diferenciando, certo? Ao mesmo tempo que os gregos tinham uma crença grandiosa na religião, os gregos, eles também queriam, desculpem, eles também queriam entender as coisas de uma forma mais racional. Então a racionalidade ela se fez presente, né, entre os gregos, certo, pessoal? Então essa é a diferença, certo? Então a diferença se baseou. Por que a filosofia então ela surgiu na Grécia, tá? Porque os gregos foram capazes de desenvolver um pensamento racional que no momento ele surge ligado à religião, certo? Mas que depois ele se desvincula aí da religião, certo? Então ele vai caminhar de uma forma paralela à religião. E por conta disso, então, os gregos vão conseguir desenvolver esse pensamento racional, esse pensamento mais curioso, né, no sentido de entender o porquê as coisas funcionam, certo? Então, e por que a gente fala dos gregos, pessoal? Porque os gregos, eles deixaram uma grande herança para a gente, um grande legado, certo? Então, muito do que nós somos hoje, né, das nossas instituições, já ouviram falar da democracia, né, a democracia grega, tal, das cidades-estados, né? Vocês vão ver isso aí melhor em história, certo? Então, a democracia, as cidades-estado, a política, né, vem da ideia de polis, foram legadas, deixadas para nós por quem? Pelos gregos. Tudo bem, pessoal? Bom,
Então, pessoal, eu vou pedir aí um exercício para vocês aí, tá? Um exercício para finalizar nesse momento, essa parte aí, tá? Então, coloca aí no seu caderno, anota assim. Por quais razões, então um exercício só, tá? Por quais razões a filosofia se desenvolveu na Grécia? Interrogação. Por quais razões a filosofia se desenvolveu na Grécia, tá? Como que você vai responder essa questão, pessoal? Você vai responder essa questão tendo por base o meu vídeo que eu acabei de fazer para vocês e pesquisas que você vai fazer na internet, certo? Pode ser no YouTube, procurando outros lugares, pode ser, né, em sites que você encontrar, e aí você vai responder essa questão, tá? Num primeiro momento, pessoal, nesse primeiro momento agora, tá? Eu não vou cobrar um prazo para vocês entregarem, tá? Entregarem o exercício. Eu vou falar para vocês aí durante as aulas, a gente vai se encontrar e durante essa aula eu vou voltar com vocês, a gente vai conversar sobre isso aí, tá bom, pessoal? Então fiquem por hora com esse exercício, certo? Vamos pensar um pouquinho nele e a gente já volta aí com vocês, eu vou voltar com vocês aí na aula, tá? Então até já, até mais, me espere que eu tô voltando aí com vocês, tá? Tchau, pessoal, vamos voltar lá então para a plataforma. Tchau, tchau.